dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Estamos aqui para mais um Bom Dia com Jesus, nosso encontro das manhãs. Nós escolhemos começar o nosso dia na companhia do Rei dos Reis, de Jesus amado. Aqui nós temos palavra dos pastores, louvores, devocional, muito bate-papo entre nós e a presença de Jesus Cristo entre nós. Amém? Vamos começar o nosso Bom Dia de hoje? Vem para cá. Oi pessoal, bom dia. Vamos orar juntos? Senhor, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do meu coração para que eu saiba qual a esperança do Seu chamamento, qual a riqueza da minha herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para comigo. Senhor, conceda-me que eu seja fortalecido com poder, mediante o Teu Espírito no meu homem interior, para que eu esteja arraigado e alicerçado no amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que eu seja cheio de toda a Tua plenitude. Senhor, transborda-me no pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que eu viva de modo digno para o Teu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no Teu pleno conhecimento. Amém. Bom dia com Jesus, graça e paz, meus irmãos e irmãs, querido João. Eu sou Clarissa, mas na verdade sou mais conhecida como a filha da Maria Dalva. Moro aqui em Salvador, né? Minha mãe mora aqui pertinho também no mesmo condomínio. De vez em quando eu entro lá com o perfil Contínua Adoração, que é um canal que eu utilizo também para evangelizar, né? Falar do amor de Deus, da palavra de Deus, e através de alguns louvores, alguns estudos. E estou feliz com o convite do João para estar cantando alguns louvores aqui para o nosso Bom Dia com Jesus e contribuir um pouquinho, né, com esse trabalho tão lindo que o João já faz, abençoando as nossas manhãs. Então, vamos louvar ao nosso Deus. Farei tudo o que pedir em meu nome, crê em mim e farás o que eu faço, e ainda obras maiores, a fim de glorificar o Pai. Farei tudo o que pedir em meu nome, crê em mim e farás o que eu faço,
Em Mateus capítulo 25, verso 23, está escrito: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Não enterre os seus talentos, cara. Multiplique-os. Não enterre os seus talentos. Multiplique-os. Olha, esse verso que eu li, de Mateus 25, faz parte da parábola dos talentos. Um senhor sai do país e entrega aos seus 3 servos os seus bens. Entregou tudo a eles. O primeiro servo recebe 5 talentos. Talento era uma moeda, não sei como se chama, o real, o dólar, tal. O deles se chamava talentos. Mas o primeiro servo recebeu 5 talentos. O segundo ganha 2. E o terceiro, o último, fica apenas com 1 talento. Quando o senhor voltou da viagem, ele foi até os seus servos perguntar o que eles tinham feito, né, com aquilo que receberam. Os 2 primeiros multiplicaram aquilo que tinham recebido. Mas o último, que recebeu apenas 1 talento, o enterrou, né, dizendo que teve medo de ser roubado, de perder aquele dinheiro, e enterrou. O versículo 23 refere-se à resposta que esse senhor deu para os 2 que valorizaram os talentos, né, os usaram adequadamente e investiram nele. A resposta do senhor, do patrão, foi para os 2 que investiram, né? Ele diz assim: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quantas coisas preciosas Deus tem dado para nós, cara. Muitas vezes nós nem nos damos conta do quanto nós já recebemos e ficamos olhando, sabe para quê? Você acha que a gente fica olhando para agradecer aquilo que a gente recebeu? Que nada. A gente fica olhando para aquilo que ainda falta, né? A gente nunca está grato por aquilo que já recebeu. A gente está sempre olhando para aquilo que falta, pensando: se eu tivesse mais dinheiro, aí eu seria doador. Ou então, se eu tivesse um cargo, eu seria um bom profissional. Ou então, se eu soubesse fazer tal coisa, eu até ajudaria. Nós temos que ter cuidado, pois esses são pensamentos enganosos e de ingratidão, viu? Já que temos o suficiente para ser bênção para alguém. Na programação de Deus, Ele nos vê grandes, planeja nos dar coisas grandes, mas não começamos a nossa vida num nível mais elevado. Você já reparou? Nós precisamos ser fiéis hoje para que possamos ser aprovados e usufruir, desfrutar das coisas maiores depois. Nós precisamos ser gratos hoje pelo que temos para que possamos receber mais. Nós precisamos ser generosos hoje para que nos seja dado em maior quantidade. Não reclame do que você não tem. Não tenha vergonha do que você tem. É pouco, mas é seu. Meu sogro dizia assim: meu carro é velho, mas é meu. É meu. Não se envergonhe daquilo que você tem. Não menospreze o que você recebeu. Ao contrário. Seja grato pelo que você tem e esteja disponível para fazer o que sabe hoje.
Sendo fiel no pouco, serão abertas as oportunidades e serão acrescentadas habilidades para que você cresça tremendamente. Seja bom, seja doador. Não espere ganhar na Mega Sena para poder ajudar alguém. Se eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou dizimar, vou dar uma oferta, vou ajudar um irmãozinho que está precisando. Eu sei que aquele irmão precisa muito. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar. Não é por aí. Não é por aí. Seja fiel no pouco, porque serão abertas oportunidades e acrescentadas habilidades para que você cresça tremendamente. Você toma posse disso que eu estou te falando? Tome. Deus em nós. Bom dia. Deus em nós. A esperança da glória. Oh, glória, glória. Hoje é quinta-feira, 16 de outubro. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe nosso encontro que está apenas começando. Oh, glória. Jesus já está aqui, viu? Já está aqui, ó, sentadinho do meu lado. E eu quero mais é que ele continue aqui. Fica aqui, Senhor, fica aqui. Fique aqui sentado comigo. E para todo aquele irmão, toda aquela irmã que em casa, nesse momento, também está puxando um banquinho, uma cadeira, um lugar no sofá, senta ali, Pai. Senta junto de todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai de amor, Deus fiel, sublime e majestoso, Rei da terra e do céu. Tu és maravilhoso, Pai de amor, Deus fiel, sublime e majestoso, Rei da terra e do céu. Tu és o autor da vida eterna, mora na eternidade. Sua beleza cobre toda a terra, com justiça e verdade. Sempre estarei contigo, não te abandonarei. És meu fiel amigo, eu não te abandonarei. Tu és maravilhoso, Pai de amor, Deus fiel, sublime e majestoso, Rei da terra e do céu. Tu és maravilhoso, Pai de amor, Deus fiel, sublime e majestoso, Rei da terra e do céu. Tu és o autor da vida eterna, mora na eternidade. Sua beleza cobre toda a terra, com justiça e verdade. Sempre estarei contigo, eu te guardarei. És meu fiel amigo, não te abandonarei. Sempre estarei contigo, eu te guardarei. Sou teu fiel amigo, não te abandonarei. Não te abandonarei, eu não te abandonarei. Não te abandonarei, eu não te abandonarei. Nunca, 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 nunca. Aleluia. Glórias a ti, Senhor.
primeiro dia, Deus criou o céu e a terra e fez separação entre a luz e as trevas. O dia e a noite Ele mesmo separou e viu que tudo isso era bom. No segundo dia foi a criação dos mares. A parte seca Deus chamou de terra. E no terceiro dia toda a terra produziu e viu que tudo isso era bom. Os luminares fez, criou o sol e a lua, os animais criou e abençoou. Foi assim até o quinto dia e viu que tudo isso era bom. Foi quando então fez o Senhor a coroa da criação, a sua semelhança, homem e mulher, e viu que tudo isso era bom. E Deus viu que tudo era muito bom. E Deus viu que tudo era bom. No primeiro dia Deus criou o céu e a terra e fez separação entre a luz e as trevas. O dia e a noite Ele mesmo separou e viu que tudo isso era bom. No segundo dia foi a criação dos mares. E a parte seca Deus chamou de terra. E no terceiro dia toda a terra produziu e viu que tudo isso era bom. Os luminares fez, criou o sol e a lua, os animais criou e abençoou. Foi assim até o quinto dia e viu que tudo isso era bom. Foi quando então fez o Senhor a coroa da criação, a sua semelhança, homem e mulher, e Deus viu que tudo era bom. E Deus viu que tudo era muito bom. E Deus viu que tudo era bom. Aleluia! No primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. Fez separação entre a luz e as trevas. O dia e a noite Ele mesmo separou e viu que era bom. No segundo dia, Deus criou os mares. A parte seca Ele chamou de terra. No terceiro dia, toda a terra Ele produziu, todas as plantas, as árvores, os vegetais, tudo. Os luminares, sol e a lua, Ele fez. Criou os animais e os abençoou. Foi assim até o quinto dia. E Deus viu que tudo isso era muito bom, cara. Aí, para fechar com chave de ouro, Deus criou a coroa. Ele fez a coroa da criação. A sua semelhança, homem e mulher. O homem e a mulher. A sua semelhança. E Ele viu que tudo era bom demais. Oh, muito bom! Apocalipse
Apocalipse capítulo 21. Havia um novo céu e nova terra, e todo o mar já não existe mais. A santa cidade desceu do céu, preparada e adornada, a noiva está. Havia um novo céu e nova terra, e todo o mar já não existe mais. A santa cidade desceu do céu, preparada e adornada, a noiva está. E uma grande voz assim dizia: Deus está com os homens, é povo seu. Deus se faz novo, a espera acabou. Deus está com os homens, é povo seu. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, nem a morte, nem o pranto haverá. Não haverá clamor, nem dor, tudo cumprido está. Ele é o alfa e o ômega, a fonte a jorrar. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, nem a morte, nem o pranto haverá. Não haverá clamor, nem dor, tudo cumprido está. Ele é o alfa e o ômega, a fonte a jorrar. Oh! Apocalipse, capítulo 21. Havia um novo céu e nova terra, e todo o mar já não existe mais. A santa cidade desceu do céu, preparada e adornada, a noiva está. Havia um novo céu e nova terra, e todo o mar já não existe mais. A santa cidade desceu do céu, e todo o mar já não existe. Uma grande voz assim dizia: Deus está com os homens, é povo seu. Tudo se faz novo, a espera acabou. Deus está com os homens, é povo seu. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, nem a morte, nem o pranto haverá. Não haverá clamor, nem dor, tudo cumprido está. Ele é o alfa e o ômega, a fonte a jorrar. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, nem a morte, nem o pranto haverá. Não haverá clamor, nem dor, tudo cumprido está. Ele é o alfa e o ômega, a fonte a jorrar. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, nem a morte, nem o pranto haverá. Não haverá clamor, nem dor, tudo cumprido está. Ele é o alfa e o ômega, a fonte a jorrar. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, essa música, ela se chama Apocalipse capítulo 21, porque ela foi inspirada no capítulo 21 de Apocalipse. Essa música daqui a pouquinho vai estar indo para o Spotify, tá? Demorou para ir, porque eu não sei mexer com essas coisas de colocar no Spotify e tudo, sabe?
mas eu dependo muito do meu querido irmão Carlinhos. Carlos é que faz isso para mim. Carlos Costa Pereira, que já foi integrante do MPB Deus. Carlos entende tudo dessas coisas. E ele vai colocar essa música no Spotify. Então, daqui a um mês, mais ou menos, você vai ter essa música disponível para poder escutar aí no seu celular, no seu computador. Oh, glória a Deus! Pois é, Apocalipse, capítulo 21. Nós somos o MPB Deus, a palavra de Deus cantada. As nossas músicas são tiradas de dentro da Bíblia. Aqui a gente não canta o que a gente acha, canta o que está escrito, Oh, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Agora é hora da gente ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? O que você acha, hein? Leia a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Nós estamos lendo, gente, o livro de Lucas. Lucas, o terceiro livro da obra, né, do Novo Testamento. É o 42º livro da Bíblia, o terceiro do Novo Testamento. O Evangelho segundo Lucas. Esse Evangelho, o livro de Lucas, relata a vida e o ministério de Jesus, detalhando acontecimentos entre o seu nascimento até a sua ascensão. É provável, cara, que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito 30 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Lucas era médico. Ele acompanhou Paulo na sua jornada. Há indícios de que Lucas tenha começado a escrever esse livro no período em que Paulo estava preso em Roma, né? Ao longo dos 24 capítulos desse seu livro, Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus, o homem perfeito. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos ler aqui hoje, capítulo 3 de Lucas. Ana Carla Sanches, por favor, escreve aí, minha secretária. Lucas, capítulo 3. Se você está com a Bíblia na mão, você lê comigo. Agora, se você não está com a Bíblia na mão, não tem problema. Você sabe o que você faz, não sabe? Feche os olhos e ouça. Lucas, capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Você lembra no início desse livro, né, que nós vimos que Zacarias era um mestre e quando ele entrou no templo, um anjo disse a ele que ele teria um filho. Zacarias já era muito idoso, parecia até Abraão, com idade avançada, ele e sua mulher, Isabel. E o anjo disse que ele teria um filho. Aí Zacarias não acreditou muito. Por causa disso, o anjo falou para ele assim: você vai ficar mudo, sem falar, durante um tempo, por causa da sua falta de fé. A mulher passou um tempo, Isabel ficou grávida e nasceu João Batista. Pois é, nesse tempo que eu estava dizendo aqui, que quando Pôncio Pilatos já era o governador da Judéia, da Galiléia, Herodes governava a Galiléia, seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconides, e Lisânia era o governador de Abilene, né? Nesse tempo,
a mensagem de Deus foi dada no deserto para João, filho de Zacarias. E João Batista atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essa mensagem. E ele dizia: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas vão ser consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João Batista para serem batizados por ele. Ele dizia para todo mundo: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então, o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para ser batizados e perguntaram para João Batista: mestre, o que nós devemos fazer? João respondeu: não cobrem mais do que a lei manda. Alguns soldados também perguntavam: e nós? O que nós devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que vocês recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João Batista fosse o Messias. Mas João disse para todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele, esse que está chegando, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ele guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas ele falou contra o governador Herodes, porque Herodes tinha se casado com Herodias, esposa do irmão do próprio Herodes, cara. Oh, Jesus! E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então, Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou colocar João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, né? Toda aquela descendência. Pois é, cara, toda aquela descendência. Amanhã nós vamos ler o capítulo 4 de Lucas.
4 de Lucas. Agora é hora de alimento para o nosso espírito. Quem está chegando aqui é a nossa irmãzinha querida, Priscila Honório. Priscila, alimento para o nosso espírito. Bom dia com Jesus, tudo bem? Depois de tanto tempo eu aqui. Hoje quando acordei, estava no meu devocional, recebi uma ordem muito clara do Espírito Santo falando para eu, Priscila, motiva o meu povo, ajuda a motivar, ajuda as pessoas a lembrarem que eu sou Deus em toda e qualquer situação. Eu sei que tem momentos na vida que a gente parece que estamos sozinhos, parece que as coisas não vão acontecer, parece que as promessas se perderam, mas nós cremos num Deus que vive e nos vê. Amém? E aí eu fiquei procurando uma passagem, um texto que colocasse isso, né? Fui ler e hoje a minha leitura era em Apocalipse. E aí eu fiquei procurando e rodando alguns textos e nada vinha, só vinham vários versículos de salmos na minha cabeça, no meu coração. E eu fui me enchendo de louvor e gratidão por saber que Deus cuida de nós. E aí eu entendi que era isso. Era para falar exatamente isso. Eu quero começar com um versículo que eu guardo muito no meu coração, que é o Salmo 126, no versículo 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deixa eu falar uma coisa. Quantas vezes a gente já fez o que tinha que ser feito chorando? Quantas vezes você já orou por aquele ente querido, já se desesperou por alguma situação, mas você permaneceu em Deus, semeando o certo, fazendo o certo? Eu quero te falar para você, tem uma promessa, você vai colher isso com alegria. Não está sendo feito sem ninguém ver, não está sendo feito ao vento, o vento não está levando. Creia que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, está fazendo a obra dele, o tempo é dele. Amém? Nós estamos aí vivendo um tempo novo na nossa vida, na nossa igreja. Quem é da Academia da Fé sabe o que eu estou falando. Mas, em primeiro lugar, você precisa viver um tempo novo na sua vida todos os dias. A perseverança, o estar em Deus é uma constante. A gente olha para a vida de Davi. Davi foi ungido rei quando era um menininho, né? Quando Samuel chegou na casa dele para ungir, ele era um rapaz, o pai dele nem lembrava dele, ele estava lá esquecido com as ovelhas. E tudo que ele passou, ele guardou no coração aquilo. E tudo que ele passou até ser rei de Israel, ele guardou no coração a promessa do que viria a acontecer. Por vezes, ele podia ter antecipado a promessa, podia ter matado o rei, podia ter lutado contra ele, né? Até do lado dos filisteus, Davi pode ter lutado, mas ele não fez nada disso. E foi fiel ao que Deus tinha feito. E no tempo certo, no tempo oportuno, Davi foi honrado rei de Israel, foi ungido rei de Israel, foi colocado na posição a que Deus falou lá atrás. Então, se você tem uma promessa na sua vida, se você tem algo que você tem que colocar diante de Deus, se Deus te falou algo, Ele não esqueceu. Continue. Como é que eu faço isso? Precisa se motivando. Não espera motivação do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã, do seu colega de trabalho. Se motive em Deus. Há uma fórmula que você pode fazer. E essa fórmula é jejum, oração, louvor, gratidão. Você precisa todos os dias saber que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é aquele que fez a promessa e Ele guarda a sua vida. E por onde você for, a sua bênção está sobre a sua vida. Não deixa o diabo te iludir, dizendo que está demorando, dizendo que está tarde, dizendo que atrasou, porque não atrasou. Outra história que eu gosto muito é de José, né? Imagina se José desistisse do sonho dele, porque foi vendido. José parece que, por causa do sonho dele, só coisas ruins aconteceram. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi ser escravo no Egito, e depois ele foi parar no calabouço. E aí, no calabouço, ele interpretou um sonho e falou para a pessoa assim, lembre-se de mim. Nada aconteceu, não lembrou.
Até que de repente aconteceu. E ele saiu do calabouço para ser governador do Egito. Então, Deus está pronto para fazer. E Ele vai te preparar para aquilo que Ele tem colocado na sua vida. Qual é a sua parte? Qual é a nossa parte? A nossa parte é nos animarmos todos os dias no Senhor e na força do seu poder. Alegre-se no Senhor e na força do seu poder. Não tem outra forma. É aquela bombeada mesmo de todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não tem outro jeito. Não tem outra. Eu quero deixar um último versículo com você também em Salmos. Deus me deu várias passagens de Salmos assim salpicadas e eu fui lendo hoje, né? E eu queria ler Salmo 130, versículo 7. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele próprio fará. Ele próprio fará. Ele próprio fará. Ele tem feito. Amém? Um beijo, tenha um dia abençoado e que você creia e se posicione em crer e se animar nele todos os dias. Tchau, tchau. Amém, glórias a Deus. Priscila Honório, Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Isso que a Priscila falou, não desista dos sonhos. Às vezes a gente tem sonhos e o inimigo fica, né, querendo nos desmentir, nos desestimular. Ah, você já está velho para ficar sonhando. Ah, então assim, quem tem, por exemplo, acha que tem um chamado, Deus me chamou para um ministério, para eu espalhar a palavra dele. Aí o inimigo fica assim, que bobagem, fica falando para meia dúzia de pessoas. Não deixe que esse tipo de coisa invada a sua mente. Priscila Honório, beijo, Deus te abençoe, minha irmã. As mulheres são poderosas demais. Hoje nós temos aqui em dose dupla as mulheres trazendo alimento para nós aqui, né? Depois da Priscila Honório, olha só, o caminhão da Joelma já está estacionado aqui. Joelma Macedo vem trazer alimento para nós aqui. Joelma, bom dia. Bom dia, queridos. Tudo bem, gente? Bom, quero começar nessa manhã fazendo uma propaganda santa. Eu estou lendo esse livro, né? Corra com os Cavalos, A Busca pela Vida Plena. Um livro maravilhoso que fala sobre a vida de Jeremias. Ele é baseado no livro de Jeremias, né? Esse livro. E por conta desse livro, né, eu comecei a ler o livro de Jeremias na Bíblia também, além do livro na Bíblia. E quando a gente vai lendo o livro de Jeremias, a gente vai vendo que ele era alguém que tentava, de todas as formas, trazer o povo de volta à presença de Deus, né, a um relacionamento com Deus. E desde o princípio, nós sabemos que Deus ama e zela e deseja, né, que nós tenhamos um relacionamento diário com Ele. E a gente lembra de Gênesis, né? Onde a Bíblia fala que na viração do dia, todos os dias, Deus passeava ali com Adão e Eva. A gente lembra do maná, né? Que vinha o maná a cada dia na travessia do povo ali do Egito para a Terra Prometida. Eles recebiam o maná, que era para aquele dia, no outro dia não dava certo, não ficava legal, estragava, né? A gente lembra também do próprio livro de Lamentações de Jeremias, onde ele fala assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, todos os dias. Depois a gente lembra, né, do Pai Nosso, onde fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E quando a gente entende o desejo de Deus por um relacionamento diário conosco, eu não sei você, mas eu me pergunto, Senhor, eu tenho conseguido ter esse relacionamento todos os dias com o Senhor? Porque, gente, Jeremias 2, quero ler com você. E eu quero que você reflita junto comigo como eu refleti. Que ele fala assim, Jeremias 2, 11 a 13. Ele diz assim, nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los.
Por isso eu, Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água. Amados, isso aqui tem que gerar temor no nosso coração. Porque Deus é bem claro aqui, ele fala que 2 coisas aconteceram com aquele povo. A primeira coisa foi aquele povo abandonar a Deus. E muitas vezes você vai falar assim, não, Jô, mas eu não abandonei Deus, não. Deus está comigo, eu creio no Senhor, estou com Ele em todo o tempo, né? Mas aqui o Senhor está falando que esse abandono veio por uma distração. Porque olha como ele fala aqui, ó. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por deuses que nem eram de verdade. Mas o meu povo me trocou. O que ele quis dizer aqui? Que muitas vezes as distrações da vida nos afastam desse lugar de relacionamento com Deus. Nós temos ouvido aqui a cada dia, né? Pessoas, homens de Deus, falando sobre esse relacionamento que é tão importante como o Espírito Santo, né? E quando a gente lê uma coisa dessa, quando Deus fala, eu vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. Meu Deus, gente, isso gera um temor no nosso coração. Senhor, me ajuda porque eu não quero andar nesse lugar, né? E a gente sabe que quando ele fala aqui de manancial, né? Quando ele fala de água fresca, algumas versões falam manancial. O manancial é uma água que jorra sem parar, que está todo o tempo se renovando, está todo o tempo aquela água sendo derramada. Já uma cisterna é um local onde a gente derrama ali uma água e à medida que você vai usando, aquela água vai acabando. Então, a gente precisa entender que a nossa vida precisa ser esse manancial. Precisa ser uma terra que todo o tempo está sendo colocado água naquela terra. Porque o manancial, ele traz para nós o quê? A presença de Deus, todos os dias. E eu louvo a Deus, né, gente, por esse programa que a gente tem a oportunidade, todos os dias aqui, tá enchendo a nossa cisterna, né, com água viva, com a fonte de água viva. E eu quero que você reflita comigo, porque muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu fui ao culto hoje e o que eu recebi hoje serve para a semana toda. E aí você acha que não precisa, né, se edificar durante a semana, que tá tudo certo, que você recebeu tanto domingo, que durante a semana tá tudo bem. Quantas vezes eu já pensei assim na minha vida, né? De achar que aquele culto tão maravilhoso servia para a semana toda. Mas o que a gente vê é que quando a gente não coloca água nessa cisterna vai ficar vazia. E a Bíblia fala aqui que Deus falou com a gente que são cisternas rachadas, que deixam a água escoar. Então nós precisamos ser mananciais de águas vivas. Todos os dias estar na presença do Senhor. Todos os dias buscar ao Senhor, né? E eu ouvi um profeta de Deus, um homem de Deus falando assim, que nós não sejamos crente camelo, né, que junta aquela água, mas não repõe, demora para repor, né? Que nós possamos ser aquela corça, né, que suspira pelas águas, como diz lá no Salmo 42. Assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Então, que nós possamos ser esses que anseiam pela presença do Senhor todos os dias, né? E talvez você diga, Jô, mas todo dia não dá, eu não tenho tempo. Amadas, o Senhor conhece o seu coração, né? Então, Ele sabe que muitas vezes você vai estar em oração na sua pia, varrendo a sua casa, no caminho para o trabalho, no metrô, no ônibus, eu não sei. Mas eu sei que Deus espera que você esteja na presença dEle todos os dias. E não precisa, gente, ser 3 horas de devocional. Quem consegue, né? Quem consegue, aleluia, glória a Deus. Mas essa não é a nossa realidade, pelo menos a realidade da maioria. Mas cada dia que a gente possa experimentar de um pouco mais da presença de Deus, né? Permitindo que a água, que esse manancial, que esse rio de água viva possa fluir dentro de nós e através de nós. Porque como que vamos matar a sede de outros se a nossa cisterna está vazia e seca, sem água, né? Sem a água da vida. Amém, queridos? Então, que possamos ser esses mananciais a jorrar e a jorrar e a jorrar a vida de Deus através de nós. Deus abençoe. Abraço. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Joelma Macedo.
sol, mas pense que o calor da vida vem do coração de Deus. Cuide bem dos seus filhos, como quem cultiva flores, mas pense que o jardim da vida foi criado pelas mãos de Deus. Cuide de você, como quem procura luz, paz na sua vida, sua casa, sua família. Deus é o alimento, toda força e poder pra te dar coragem, alegria e te trazer a felicidade. Cuide bem dos seus amigos, como quem procura o sol, mas pense que o calor da vida vem do coração de Deus. Aleluia. Cuide bem dos seus filhos, como quem cultiva flores, mas pense que o jardim da vida foi criado pelas mãos de Deus. Cuide de você, como quem procura luz, paz na sua vida, sua casa, sua família. Deus é o alimento, toda força e poder pra te dar coragem, alegria e te trazer a felicidade. Cuide de você, como quem procura luz, paz na sua vida, na sua casa, sua família. Deus é o alimento, toda força e poder pra te dar coragem, alegria e te trazer a felicidade. Oh, glória a Deus, glórias, glórias, glórias. Deus é o caminho da felicidade. Ele é o caminho. Quando você abre a porta da sua casa e chama Jesus para entrar, a felicidade vem junto, tudo faz parte do pacote, é tudo um combo. Oh, glória, 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 glória. Nós estamos terminando o nosso Bom Dia com Jesus. E hoje, quinta-feira, 16 de outubro, hoje nós tivemos aqui bênçãos em dose dupla das mulheres aqui, Priscila Honório, e depois o caminhão da Joelma Macedo. Nós tivemos aqui devocional, nós tivemos, eu falei de 2 mulheres, mas foram 3, porque a abertura do programa nós tivemos aqui a nossa Clarissa louvando conosco, né? Oh, glória, glória, Deus abençoe as mulheres, né? Clarissa, Priscila e Joelma, dose tripla. Oh, glória, glória. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha sido abençoado por esse programa de hoje, porque eu fui, viu? Eu fui. Deus te abençoe. Você está saindo daqui abençoado? Oh, glória, glória, glória. Meu beijo para essa turma que está sempre aqui comigo. Meu beijo para o Bira, para a Suzy, para a Ana Carla, para a Cristine, para a Patrícia, para todos vocês, para o Rogério, para a Isa, para o Plínio, para a Rita. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, para o meu casal de Aracaju, Sergipe, Clodoaldo e Daiane, para todos vocês, o meu beijo
E eu te prometo que amanhã, sexta-feira, 17, nós estaremos aqui às 7 em ponto. Nós estaremos aqui adorando nosso Rei Jesus amado. Fica com Ele, fica com Ele. Até amanhã! Até amanhã!